Olá pessoal, nós estamos aí no encerramento desse curso nosso de extensão. Nós estaremos abordando nessa aula sobre a Igreja Voz da Verdade. Este curso, como nós já falamos, é um curso de extensão do meu estágio do ensino médio, EJA e projetos ligados aí à faculdade Uninter, Faculdade de Educação Uninter, e que nos proporcionou aí essa forma de estágio híbrido, esse estágio aí de extensão. E como nós já falamos aí, tivemos aí já 16 aulas, essa é a última aula aí do nosso curso que nós elaboramos aí. E dessa vez nós estaremos nessa aula falando sobre a Igreja Voz da Verdade. Esse grupo religioso, ele ficou conhecido no meio evangélico em geral por causa do conjunto musical que tem o mesmo nome. Os jovens se identificaram muito com a banda por causa de seu estilo, que se ajustava bem ao espírito juvenil. Então, o fundador dessa Igreja Voz da Verdade, ela foi fundada em 5 de janeiro de 1984 em Santo André, São Paulo. Consta em seu estatuto que os fundadores foram 28 membros batizados. O único que assinou o estatuto em 10 de maio de 1984 foi o pastor Francisco Firmino dos Santos Filho. O principal expoente é o pastor Carlos Moisés, cantor e compositor do grupo musical Voz da Verdade. Então está aí uma descrição do fundador dessa igreja, chamada Igreja Voz da Verdade. Com relação às escrituras, eles acreditam na Bíblia Sagrada, têm suas crenças, sua fé com base aí na Bíblia Sagrada. Com relação à pessoa de Deus, os seguidores negam a Trindade, dizendo que há somente uma pessoa na divindade: Jesus, que é o Pai, a natureza divina, o Filho, natureza humana, e o Espírito Santo. Então, 3 manifestações de uma só pessoa. Então, com relação à pessoa de Deus, eles negam que a doutrina da Trindade, cuja doutrina diz que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então eles negam essa doutrina. Quando a Bíblia se refere a Deus, está falando sobre o Espírito Santo, que é o Pai, Criador e Senhor de todas as coisas. Esse ser também se manifestou mediante outras formas ou modos, como por exemplo fogo, nuvem, vento, água e pomba e pão. Então é esse o argumento da Igreja Voz da Verdade com relação à pessoa de Deus, né? Alegam que quando a Bíblia se refere, né, está falando ao Espírito Santo, ao Filho, ao Pai, está falando de uma só pessoa. E com relação a Jesus, o que a Igreja Voz da Verdade ela fala em relação a Jesus? Jesus é ao mesmo tempo o Pai e o Filho. Manifestou-se como Filho pelo fato de ter assumido a forma humana e nascido como homem. Então Jesus é ao mesmo tempo Pai e ao mesmo tempo Filho. Então não tem uma distinção da pessoa de Jesus. O Espírito Santo. Jesus se manifestou como Espírito e continua se manifestando dessa forma, porque a sua missão neste mundo é resgatar o espírito dos homens de seu corpo mortal. Com relação à salvação, a Igreja Voz da Verdade, ela diz o seguinte, que o batismo é essencial para a salvação, porque oferece o perdão e a remissão dos pecados. Então, segundo a Igreja Voz da Verdade, é necessário que a pessoa se batize para que ela então venha alcançar aí a salvação, né? A salvação ela é obtida através aí do batismo. Com relação à morte, eles dizem que não haverá ressurreição,
não é? Que a pessoa morreu, ele não vai haver ressurreição. E outras características que a igreja também ela destaca é que Jesus não existia antes da encarnação. Só pode ocorrer o batismo em nome de Jesus. Então, uma das alegações dessa doutrina, né, dessa igreja Voz da Verdade, é dizer que Jesus ele não existia antes da encarnação, ou seja, Jesus não é eterno, não é? Um pouquinho mais de sua história, né, da igreja Voz da Verdade, que nós podemos também trazer aqui, é que dados, né, do site oficial diz que essa igreja foi fundada oficialmente em 1978 em Santo André, São Paulo, por Fel de Moisés. Ele se converteu no cinema durante uma sessão do filme Quo Vadis. Freud conta que Jesus lhe tocou a face, saindo da tela de projeção em carne e osso, e naquele momento ter-lhe-ia dado a incumbência de pregar o Evangelho, mas, infelizmente, o pastor de origem árabe recebeu a influência de missionários unicistas americanos, que fundara a Igreja Pentecostal Unida no Brasil. Conta o pastor Carlos Moisés que quando seu pai começou a pregar a doutrina unicista, perdeu metade dos membros da igreja. E aí há uma referência, né, que eles gostam muito de difundir essa doutrina, e os jovens eles adaptaram muito a essa igreja, né, a esse grupo musical Voz da Verdade. Nós temos alguns antecedentes históricos, né, ou desenvolvimentos históricos, onde eles falam, né, eles trazem essa alegação de que Jesus não é Deus absoluto, né, que Jesus ele não nasceu, né, ele não é eterno, ou seja, ele nasceu aí da encarnação. Então é uma doutrina bastante assim, que é contrária, né, a aquilo que a Bíblia ela vai nos dizer, né? Então o que o Ministério Voz da Verdade, o que essa igreja ela prega, quais são as suas crenças? O Ministério Voz da Verdade, ele crê que existe um só Deus, como nós abordamos, né, já no início, e não três deuses, um Deus se manifestando aí em várias formas. Então essa é a ideia que eles têm, né? Análise das crenças unicistas da Igreja Voz da Verdade. Então eles têm aí as suas crenças baseadas aí na ideia unicista, né? Para nós trinitaristas, Jesus é uma pessoa muito amada, a quem tributamos honra, glória e louvor. Mas para eles acreditam que Jesus ele é uma pessoa só, né, que se manifesta aí na verdade aí em três pessoas, né? Então nós temos muitos conceitos com relação à Voz da Verdade, e uma das únicas, né, vamos dizer assim, história, né, que nós podemos descrever, há muitas coisas que nós podemos falar sobre essa igreja, que na verdade ela se tornou mais um grupo, né, mais um grupo musical, né, e eles se baseiam, né, muito nessa área musical, né, conquistam o público nessa área musical. Então eles creem, né, que toda a plenitude de Deus está em Jesus, e Jesus é visível do Deus invisível. Crê, né, na onipresença, onipotente e a onisciência deste único Deus. Eles creem também que este Deus se fez carne e habitou entre nós, como está escrito, né, na Bíblia Sagrada, porque eles se baseiam também as suas crenças na Bíblia Sagrada. Eles creem que Jesus é o Cordeiro que está sentado no trono de Deus, como está descrito ali em Apocalipse. Então são várias as crenças que eles creem, né?
Agora nós vamos estar falando um pouquinho do segredo dessa banda musical, né, chamada aí Voz da Verdade. Eles, né, têm algumas coisas que nós podemos trazer também, melhorar aí o nosso entendimento, que na verdade não é uma religião em si, né? A igreja Voz da Verdade, ela não é tida assim como uma religião em si, mas ela traz algumas ideias importantes, né, desse grupo. E aí a gente vê com relação a esse grupo, né, Voz da Verdade, os lançamentos dos discos que eles fizeram, né, são vários discos que lançaram. Então o que nós temos a falar não é muita coisa, né, não tem muita coisa com relação a essa igreja, né. Essa igreja, né, chamada Grupo Musical, ele se apresenta em vários lugares do Brasil, né? Todos os integrantes da igreja, todos os integrantes da banda, né, são membros dessa igreja Voz da Verdade, que existiu desde 1953, cujo presidente aí foi o pastor Moisés, né? Os seus estatutos foram redigidos em 1978, no mesmo ano da gravação aí do seu primeiro LP. Então nós vamos ficando por aqui, né, encerrando essa aula aí. Não temos muita história para falar, né, sobre essa igreja Voz da Verdade, apenas como nós fizemos aí com as demais aí religiões, com as demais religiões, demais unificações religiosas que nós falamos, é sobre esses temas, sobre o que eles acreditam na pessoa de Deus, sobre Jesus, sobre salvação. Então esses são os principais assuntos que nós estamos aí colocando aí, que nós estamos discutindo aí, que nós estamos colocando o ponto de vista de cada uma das religiões que nós abordamos aí durante essas aulas que nós já postamos aí em vídeo. E nós encerramos por aqui este curso. Você que tem nos acompanhado aí desde o início da primeira aula, meu muito obrigado. E nós encerramos esse curso de extensão. E para aqueles que fizeram as suas inscrições, eles estarão aí recebendo o certificado através da faculdade Uninter, como conclusão de um curso aí no total de 12 horas. Então nós finalizamos aqui essa nossa última aula. Agradecemos a você que tem nos assistido aí. E é um assunto muitas vezes um pouco cansativo devido ao seu conteúdo, mas esperamos que você tenha gostado aí de todas essas aulas aí. Muito obrigado, que Deus te abençoe.